Pai Santo que estás nos céus, estamos aqui para estudar a Tua profecia. Pedimos que o Senhor venha continuar dando uma revelação progressiva para que entendamos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, que progressivamente entendamos as verdades que o Senhor tem para nós, para este tempo, verdades que não são para o céu, não são para serem entendidas no céu, precisam ser entendidas aqui na terra, para o reavivamento da Tua igreja, para que possamos preparar a Tua igreja, o Teu povo, para a volta de Jesus. Portanto, derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, e que fale o Teu Espírito, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você duvida que o fim do mundo chegou, meu irmão, então eu acho que você está fora da casinha, porque então você não está assistindo jornal nenhum, você não está vendo o que está acontecendo no Brasil. Se você disser, não, pastor, vai ter muito tempo ainda, Jesus pode vir daqui 50 anos, 50 anos, eu não estou aqui para marcar data da volta de Jesus, mas eu tenho orado para que Jesus volte logo, bem antes do que estamos pensando e imaginando. Antes, não queremos prolongar sofrimento. Eu sou daquele tipo que não gosto de prolongar sofrimento, eu gosto de cortar logo. Eu sou assim. Tem gente que gosta de prolongar sofrimento, né? Vamos cortar o rabo do cachorro? Vamos. Então, coitadinho, então vamos cortar só um pedacinho de cada vez, não é? Não, corta logo, rompe logo. Com o pecado, vamos deixar devagar, não é? Você fumava 30 cigarros por dia, vamos fumar 28, 29. A minha intenção, o meu jeito de ser é cortar logo, rompe logo, sofre uma vez só, vira a página e segue a vida. Tem que virar a página. Então, queridos, como é que está o nosso mundo hoje? Sendo tomado pelo comunismo. Se você pensa que está vivendo num país capitalista, você não acordou ainda. Você deve estar sonhando com alguma coisa que não existe mais neste país, que não mais é capitalista. Já morreu o capitalismo. O exemplo, o ideal e exemplo para este país está sendo a China. O exemplo para o Vaticano, para o papado, é a China. O exemplo para o Fórum Econômico Mundial é a China. O exemplo para o Lula no Brasil é a China. Para toda a América do Sul. Quando você lê a doutrina social católica, a partir da encíclica papal de 1891, a doutrina social católica é defendendo que tudo tem que ser de todo mundo, para o bem comum de todos, proibindo a propriedade privada. Enfim, é o ideal comunista, social comunista. Depois esta doutrina social católica foi repetida através dos papas Paulo VI e também João Paulo II, e agora pelo Papa Francisco, pela encíclica papal Fratelli Tutti. Fratelli Tutti é uma encíclica da doutrina social católica. Você invada as terras. Se você não leu a encíclica ainda, deve ler. Invada as terras. Você deve se apossar dos bens que você precisar, da casa ou da terra, por bem ou por mal. Vai. É o MST em ação. Na encíclica papal, doutrina social católica, querido, sendo defendida agora para toda a América do Sul e aqui também, porque o nosso presidente aqui, Biden, ele é um católico que está a serviço do Vaticano. E a doutrina social católica se espelha na China. Schwab não tem medido palavras para elogiar a China e o sistema chinês como exemplo. E bispos e cardeais católicos também não têm medido palavras para elogiar o exemplo chinês.
como uma representação da doutrina social católica. Queridos, o mundo está sendo colocado no comunismo, e alguém esta semana me escreveu: como fica, pastor? Como é que fica se o mundo está se tornando comunista? O comunismo e o capitalismo foram criados pelo mesmo sistema que se chama jesuítas. Jesuítas criaram o comunismo e o capitalismo. Não importa onde você está sob o poder deles. E, queridos, eles estão usando o comunismo para criar o caos. Porque nada melhor para criar caos do que comunismo. E o decreto dominical vai nascer e vai ser aprovado no caos. Não vai ser num período maravilhoso, de abundância, não. O decreto dominical vai ser aprovado num tempo de crise econômica, crise social, crise moral, fome, porque estão criando a fome intencionalmente. Terra é assim, você planta, dá, produz. É assim, sempre foi assim. Mas intencionalmente estão proibindo plantar, destruindo indústrias de alimento aqui neste país. Na Holanda, estão proibindo 30% das fazendas de plantio, de produzirem. Se você plantar, você perde a sua fazenda. Porque não, eles querem reduzir o carbono, eles vão ter que reduzir a vida no planeta Terra. Para reduzir o carbono, eles têm que reduzir a população mundial. Mas não é isso que eles planejaram, reduzir a população mundial? A Bíblia já falava em Apocalipse capítulo 6, no cavalo amarelo, no capítulo 6, que eles iam reduzir a população mundial em 1/4. 1/4 morreria. Então imagine 1/4 de 8 bilhões. 1/4 de 8 bilhões seriam quanto? 2 bilhões. Eles vão reduzir. Vão reduzir porque a Bíblia já falou que eles vão reduzir. E o cavaleiro do cavalo amarelo chama-se morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado a autoridade para matar a 1/4 parte da população da terra através da guerra. Essa guerrinha que começou na Ucrânia, queridos, é uma guerrinha porque é só o comecinho. É a terceira guerra mundial que veio para ficar. Para matar, matar e matar. A pandemia, o Covid, só o começo, só uma amostra do que está vindo. Mas só foi um treinamento. Foi só um treinamento para ver quão obedientes o povo é. Quão obediente o povo é. E o povo obedeceu direitinho. Então eles perceberam que funcionou. Então vem outros vírus, não é? Outra mortandade. É só o começo. Aqui em Apocalipse capítulo 6, porque você prepara as coisas, mas na hora Deus coloca outra coisa na sua boca. Então vamos ler aqui, o capítulo 6 de Apocalipse, verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Então é morte mesmo. Esse cavaleiro é Satanás. E foi-lhe dado o poder para matar a 1/4 parte da terra, com espada. Certo? É guerra. É a terceira guerra mundial. E com fome. Fome intencional. Para que as pessoas comam na mão deles. E o que diz mais, além da fome? Peste. Que diz? A 1/4 parte da população da terra vai ser morta com a espada, que é a guerra, com a fome e com a peste, que é a epidemia, a pandemia. Eles vão criar coisas para tirar a vida das pessoas, porque eles querem reduzir a população mundial. E no finalzinho do verso 8, diz assim: e com feras da terra. Isso aqui eu não entendo não, o que é isso? Feras da terra é coisa que eles vão inventar ainda. Outra tradução diz bestas da terra. Vão criar algum vírus mais, que realmente vai ser bastante letal. Queridos, nós chegamos no fim do mundo. Chegamos no fim. Moralmente,
é o fim, é Sodoma e Gomorra, é o tempo que estamos vivendo. Se eu ficar falando nisso, você vai dizer, eu já sei isso, você já sabe tudo isso, porque nunca vivemos num tempo em que estamos vivendo hoje, muito difícil, de muita crise. O que é Venezuela hoje, o que é Argentina hoje, será o Brasil amanhã. Será o Brasil amanhã. Infelizmente. O fim está chegando de uma forma assustadora. E nós, como cristãos, precisamos estar acordados para entender que chegou o fim do nosso mundo. Isso não nos entristece, isso nos alegra. Porque o sofrimento que nós vamos enfrentar é um sofrimento intenso, mas curto, porque Jesus vai voltar. Jesus não vai deixar você na mão, meu querido irmão. E agora eu estou entrando no tema. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Agora Jesus Cristo, Miguel, grande príncipe, vai se levantar para defender você, para defender o seu povo, para libertar o seu povo da angústia qual nunca houve. Jesus não nos abandona, não nos deixa no desespero, mas Ele faz questão de afirmar a proteção dEle, o amor dEle. Em Daniel capítulo 12, verso 1, e naquele tempo se levantará Miguel. Naquele tempo. Será que Daniel, quando escreveu, sabia que tempo seria esse? Não sabia, porque o livro, esta parte é uma parte selada naquele tempo, e ficou selada até 1798. De 1798 para frente, o livro de Daniel começou a ser compreendido. E a explosão do conhecimento profético se multiplicou a partir de 1798. Exatamente no período desta última igreja, que é a igreja de Laodiceia, é o período em que houve uma explosão de conhecimento profético, de compreensão de Daniel e de Apocalipse, que são profecias para o tempo do fim. Então, queridos, e naquele tempo se refere ao tempo em que nós estamos vivendo hoje, em que todas as nações estão em angústia, em desespero. Naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Promessa de libertação. Queridos, quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu comecei a estudar as profecias na faculdade de teologia, eu aprendi que Daniel é um livro profético repetitivo. E por muitos anos eu compreendi que Daniel era um livro profético repetitivo. Queridos, ele é repetitivo, mas o foco de Daniel não é a repetição. Deus me ajudou a entender que o foco de Daniel não é a repetição, e sim a progressão. Assim como um professor dentro de uma sala de aula, quando entra, disse o que é que nós estudamos ontem, e faz uma rápida recordação, do que estudou na aula anterior, para poder avançar. Assim também, queridos, o capítulo 7 recorda o que foi estudado no capítulo 2 de Daniel. O que foi mostrado no capítulo 2, ele é recordado no capítulo 7, e avança no tempo. No capítulo 8, recorda-se o que estudou no capítulo 7, e avança no tempo. Então a beleza do livro de Daniel está na progressão. Daniel capítulo 2, com a estátua, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés em parte de ferro, em parte de barro, ela nos leva historicamente até o ano 476. Historicamente até o ano 476, com a derrocada do Império Romano. E depois chega um tempo que não chegou ainda, que é a pedra. Depois dos pés em parte de barro, em parte de ferro, vem a pedra. E a pedra é a volta de Jesus. Isso não aconteceu ainda.
Mas historicamente, Daniel capítulo 2 nos leva até 476. Mas quando você chega no capítulo 7 de Daniel, com os 4 animais, o leão, o urso, o leopardo com 4 cabeças e o animal terrível, ali não para em 476. Ali fala de uma profecia de 1260 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que a lei de Deus seria abolida e o povo de Deus seria perseguido. Até o final dos 1260 anos, este final de 1260 anos, coincidiu com o ano de 1798. Então vejam, capítulo 7 de Daniel nos conduz até 1798. Veja a progressão no tempo. De 476, no capítulo 2, nos levou agora no capítulo 7 para 1798. E aí fala do juízo, porque o capítulo 7 termina falando do juízo, mas não dá a data do juízo, mas mostra que será depois de 1798. Aí vem o capítulo 8, a visão mostra, repete de novo, o Império da Medo-Pérsia, Grécia e Roma, mas avança no tempo até 1844. O capítulo 8 nos leva até o ano de 1844, dando o ano exato em que o juízo seria estabelecido. O juízo mencionado no capítulo 7, ele é exposto no capítulo 8, mencionando a data em que começaria, o ano 1844, o final dos 2300 anos. Vejam a beleza da progressão. Isso ninguém me ensinou, irmãos. Foi Jesus que me ensinou. Eu não aprendi com um ser humano a progressão do livro de Daniel. Deus foi me ajudando a entender que a beleza do livro de Daniel não é a repetição, e sim a progressão. Deus repete para avançar, repete e avança. E a última e maior visão de Daniel está no capítulo 11 e 12. Aliás, é o capítulo 10, 11 e 12. São 3 capítulos. Vocês sabem que o livro de Daniel é muito pequeno, né? São 12 capítulos só. Ele é pequenininho. E destes poucos capítulos, 3 capítulos são dedicados à última visão. E quanto tempo nós gastamos para estudar esta última visão? Durante os 4 anos de teologia, nunca estudaram esta visão. Terminei o meu bacharel em teologia e nunca estudaram comigo a última visão. Não dava tempo, porque começavam com o capítulo 1 e depois passava o trimestre todo, o semestre não deu para, não é? No mestrado também não, no doutorado também não. Então, meu querido irmão, se você quer aprender sobre o capítulo 11 e 12, você tem que estudar sozinho. Porque na faculdade eu nunca aprendi. Então comecei a estudar o capítulo 11 e 12 sozinho, com a ajuda do Espírito Santo. Porque o capítulo 11 é a maior visão de Daniel, queridos. E é o capítulo menos estudado do livro de Daniel. Quando eu falo a visão do capítulo 11, eu estou falando 11 e 12, porque é a mesma visão. É a mesma visão. Se o capítulo 2 nos leva a 476, se o capítulo 7 nos leva a 1798, fala do juízo. Se o capítulo 8 nos leva até 1844 e dá a data do início do juízo, então a visão do capítulo 11 avança no tempo, não avança? Não, o senhor inventou uma coisa da sua cabeça, pastor. Eu inventei uma coisa da minha cabeça? Ou é algo da cabeça de Deus? Avançando no tempo, dando mais detalhes. E os maiores detalhes estão na última visão. Detalhes assim, minuciosos. Queridos, a visão do capítulo 11 avança além de 1844 e nos leva para o decreto dominical, nos leva para a abominação desoladora, porque a abominação desoladora não está no capítulo 1, 2, 3, não, irmãos. A abominação desoladora está no capítulo 11 e 12.
É algo que vai acontecer no tempo do fim, depois de 1844. Por que eu estou falando isso? Porque estou nos Estados Unidos. Porque se eu estivesse numa igreja no Brasil, eles diriam: pastor, para aí, não prega mais. Não prega mais. Eu não terminaria esse sermão, porque não seria permitido. Porque eu já estou falando uma coisa que contraria o pensamento tradicional. Mas nós não estamos aqui para defender o pensamento tradicional, irmãos. Nós estamos aqui para entender a Bíblia, deixar que a Bíblia fale. Nós temos que ter coragem de deixar a Bíblia falar. Coragem, porque ela fala coisas que nós não queremos que ela fale. Ela quebra paradigmas que nós estamos com medo de quebrar paradigmas. A última visão de Daniel, a maior de todas, avança o ano de 1844, vai além, para a abominação desoladora do tempo do fim, que é o decreto dominical. É a vitória majestosa do rei do norte, a vitória majestosa do poder papal, que é o rei do norte. Não é Turquia, não, irmãos. O rei do norte, na mente de Tiago White, era o poder papal. É o que domina tudo e todos. Você, quando lê o capítulo 11, você vai ver que, à medida que chega no final do capítulo 11, que é o verso 29 em diante, são 45 versos. Do verso 29 até o verso 45, é vitória do rei do norte, vitória, 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 vitória. E ninguém se posiciona contra, porque ele domina tudo e todos. É o que nós estamos vendo hoje. Hoje, ninguém ousa se levantar contra o quê? O papado. É do Vaticano que o mundo está sendo governado. Não é da Casa Branca, não é de Pequim, não é de Moscou. É do Vaticano que o mundo está sendo governado. É de lá que vêm as diretrizes. É de lá que está vindo a orientação para o Fórum Econômico Mundial, irmãos. Vocês conhecem qual é o lema do Fórum Econômico Mundial? Você não tem nada, mas é feliz. Você quer esse lema para você? Quem quer esse lema para a sua vida? Você não possui nada, mas é feliz. Isso é comunismo. Se você, eu, ninguém possui nada, quem é que possui tudo? O Estado. O Estado possui tudo. E o povo não possui nada, mas é feliz. Não, não é feliz. Não é feliz. Porque os comunistas que estão no Brasil, quando eles saem de férias, eles não vão para Cuba. E nem para a Venezuela. E nem para a China. Eles vêm para os Estados Unidos. Eles vão para a Europa. Ah, é? Se você acha o sistema comunista tão maravilhoso, por que você não vai tirar férias lá na Cuba? Ou na Venezuela? Ou na Argentina? Queridos, nem eles acreditam no que eles defendem. É tudo uma hipocrisia. Queridos, nós estamos no fim do tempo do fim. O comunismo está sendo implantado para criar caos. E vai criar caos mesmo. Mas tudo isso está dentro dos planos de Satanás. Capítulo 12, queridos, é continuação do capítulo 11. É a mesma visão. E aqui diz que nesse tempo de angústia, que o mundo já está vivendo esse tempo de angústia, Miguel vai se levantar para libertar o seu povo. E aqui diz que se levantará pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Agora, queridos, interessante que Ellen White fala sobre esse texto de Daniel 12:1. Ellen White fala sobre o texto de Daniel 12:1, que Miguel vai se levantar. E ela diz que quando Miguel se levantar, é para encerrar o juízo, encerrar a sua obra no santuário. Interessante. Ellen White identifica o contexto de Daniel 12:1 com o fim do tempo de graça, o fim do juízo. Então Daniel 12 está falando
dos acontecimentos finais. Eu quero ler para vocês o que foi publicado na lição da Escola Sabatina em 2007. Quando a lição é muito boa, eles repetem 2 vezes a lição. Vocês perceberam que a lição que nós estudamos no segundo semestre de 2022, sobre o ourives, né? Fogo do ourives, ela já tinha sido estudada em 2007. Perceberam isso? Ela já tinha sido estudada em 2007 e agora é estudada de novo. E veja o que esta lição diz no dia 20 de julho de 2022. Eu vou ler para vocês. Leia Daniel 12, 1 a 10. Eu amei esse texto da lição da Escola Sabatina, do dia 20 de julho de 2022. Leia Daniel 12, 1 a 10. A que hora na história da terra Daniel está se referindo? Qual será o caráter dos filhos de Deus que estiverem vivos naquele tempo? Que características eles terão em contraste com os ímpios? Daniel é informado de que logo antes da vinda de Jesus haverá um tempo de angústia maior que jamais houve na história. Nos versos 3 a 10 nos é dado uma descrição dos justos e dos perversos nesse tempo. Note como os perversos procederão perversamente, no verso 10, Daniel 12, 10, em contraste com os justos que no verso 3 resplandecem com fulgor, talvez porque foram purificados, embranquecidos e provados. No verso 10, Daniel 12, 10 fala que o povo de Deus será purificado, embranquecido e provado. Estou lendo a lição do dia 20 de julho de 2022. Em contraste também os perversos não entendem, mas os justos são sábios e entendem. A lição da Escola Sabatina. Entendem o quê? E aqui diz: matemática, ciências, alta crítica. O que a Bíblia fala que os perversos não entendem, mas os sábios entendem? A lição pergunta: entendem o quê? Matemática, ciências, alta crítica? E a lição conclui: talvez neste contexto os sábios sejam sábios porque têm uma compreensão dos eventos finais, o tempo de angústia e seu desdobramento. Então, queridos, a lição coloca o capítulo 12 de Daniel no tempo do fim, não na Idade Média. Não, pastor, mas todo teólogo adventista coloca o capítulo 12 todo. Queridos, no capítulo 12 de Daniel estão os 1290 dias. Não fala sobre isso, pastor. Não, está no capítulo 12 de Daniel. Como é que você vai estudar o capítulo 12 de Daniel e pular os 1290 dias, os 1335 dias? Não, isso é a Idade Média. Como é que você vai tirar um texto fora do contexto? Como é que você vai tirar Daniel capítulo 12, verso 11, verso 12 do tempo do fim, tira do tempo do fim e joga para a Idade Média? Sendo que a profecia de Daniel vem numa progressão de tempo. Capítulo 2, 476, capítulo 7, 1798, capítulo 8, 1844, e então a última visão, capítulo 11, capítulo 12, além de 1844. E aqui fala dos 1290 e dos 1335 dias. Como? Esse é o contexto. Então, queridos, a lição da Escola Sabatina coloca Daniel 12 no tempo do fim. Ellen White coloca Daniel 12 no tempo do fim. É para encerrar o juízo, encerrar a obra do santuário. Isso está em Primeiros Escritos, página 36. Então, meus queridos, aqui diz que haverá agora no tempo do fim. Nós vamos continuar este capítulo 12 à tarde. Hoje é somente a introdução do capítulo 12. À tarde nós vamos continuar com o capítulo 12 de Daniel.
E aí vamos abrir para perguntas e respostas. Então nós vamos estudar com vocês hoje o verso 1. A angústia qual nunca houve. Essa angústia foi na Idade Média ou essa angústia será no futuro? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Será que existem duas angústias qual nunca houve? Quando a Bíblia fala de angústia qual nunca houve e jamais haverá, não podem ser duas ou três, irmão. Tem que ser o quê? Uma. Basta uma. Você quer mais? É uma só. E ela não chegou ainda. Ellen White fala assim: é impossível você exagerar o tempo da angústia qual nunca houve. É impossível você exagerar. Porque vai ser uma angústia mesmo. Começa com a angústia das nações. Isso já começou, irmãos. A angústia das nações é o que nós estamos vivendo hoje. Todas as nações já estão em angústia. Mas a angústia do povo de Deus ainda não começou, porque o decreto dominical ainda não foi aprovado. Mas o livro Ecocídio já foi publicado no dia 7 de novembro, colocando qualquer transgressão de uma lei ecológica, isso é o que o livro Ecocídio menciona. Qualquer transgressão de uma lei ecológica é crime internacional, que vai ser penalizado. E vocês não acham que o domingo ecológico, o domingo verde, não é uma lei ecológica? E que vai se tornar crime internacional o não santificar e observar o domingo? Nós lemos aqui em Mateus capítulo 24 e o verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aqui tem uma briga, aqui tem uma discussão, uma polêmica em torno desse verso. Porque 90% ou mais dos teólogos dizem que isso aqui está falando da Idade Média. Eu não aceito, irmãos. Eu não posso aceitar. Para mim, Mateus 24, verso 21, está falando do mesmo assunto de Daniel 12, verso 1. É a angústia como nunca houve e jamais haverá. Então, a angústia de Daniel 12, 1, ela está sendo repetida pela boca de Jesus. É Jesus que está falando. Mas qual é a prova então? A prova está no capítulo 24, verso 15. Olha a prova que Jesus dá. Verso 15. Quando, pois, virdes do quê? A abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Ora, esse verso tem que sair da Bíblia. Porque quando você mostra uma coisa que não tem saída, é um beco sem saída, o sincero se rende. O que não é sincero fica com raiva. Com raiva. Como é que podem ter deixado esse verso na Bíblia? Porque esse verso da Bíblia vincula a angústia qual nunca houve do verso 21 à mesma angústia falada por Daniel. É o mesmo assunto aqui. Então, queridos, aqui diz no verso 21: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Pastor Samuel, isso está falando dos 1260 anos da Idade Média. Queridos, os 1260 anos da Idade Média foi sim um período de perseguição, mas não se compara com a angústia que está aguardando o povo de Deus a partir do decreto dominical. E Jesus está falando aqui da angústia futura, porque seria quando Cristo, o falso Cristo, apareceria. Veja o verso seguinte, verso 22: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria,
Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Será no tempo em que Satanás personificará Cristo e andará na terra, dizendo, eu sou o Cristo. É o tempo do fim, Jesus está falando. Não está falando da Idade Média. Queridos, a angústia da Idade Média, a perseguição da Idade Média foi de 1260 o quê? Anos. E Jesus diz, essa angústia vai se repetir, mas em tempo abreviado. Agora eu pergunto para você, como é que Deus abrevia o tempo? Eu vou entender como é que Deus abrevia o tempo, se eu entender como é que Ele alonga o tempo. Se eu entender como é que Deus alonga o tempo, eu já vou entender como é que Ele abrevia o tempo. Então vamos ver como é que Deus alonga o tempo. Números 14, 34. Números 14, 34. Números 14 e o verso 34. Aqui nós lemos. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Qual é o princípio que Deus usou para alongar o tempo? Um dia valendo 1 ano. Qual é o método divino para abreviar o tempo? Pegar 1 ano por 1 dia. Simples assim, irmãos. Por que é que eles não entenderam a mensagem do nascimento de Jesus? Por que que Deus passou por cima dos grandes e foi se revelar para um grupinho de pastores de ovelhas? Não é pastor de igreja, não, pastor de ovelhas, lá nos campos de Belém. Deus se revelou para eles dizendo, Jesus nasceu. Deus não está olhando para o título, para o bacharelado, para o doutorado. Deus está vendo para aqueles que buscam, porque aqueles pastores de ovelhas estavam falando do nascimento de Jesus, estavam orando pelo nascimento do Messias, e Deus se revela àqueles que estão buscando. Por que que Deus se revelou para os 3 magos no Oriente, que vinham no paganismo? Se revelou para eles, mostrou a estrela no céu para eles, e não mostrou para o povo escolhido, porque o povo escolhido estava apostatado. O povo escolhido estava longe de Deus. O sacerdote que pegou o bebezinho Jesus no dia da dedicação, quando José e Maria levaram Jesus para o templo, aquele sacerdote que pegou Jesus olhou para aquela criança como se fosse uma mais. Quando aquele sacerdote voltou para casa aquele dia, e a esposa perguntou, e daí, como é que foi o seu dia de trabalho? Como sempre, exaustivo, cansado. Eu estou cansado, já fiz dedicação lá de 30, 40 crianças, foi um dia exaustivo. Para ele, aquela criança que ele pegou no braço era qualquer um. Por quê? Por que que Simeão e Ana estavam ali? E o sacerdote, o sumo sacerdote, ninguém sabia de nada. E Simeão e Ana sabiam. Pessoas simples. Deus se revela àqueles que buscam, jejuam e pedem. Então, meu querido irmão, se você quer entender a Bíblia, entender a profecia, é joelho em terra, é jejum, é confissão dos pecados. Você tem que querer o céu a qualquer custo. Querer o céu a qualquer custo. A live que nós colocamos hoje, que foi colocada hoje no nosso canal do YouTube, o título da live é Antes Morrer do que Pecar. Eu faço esse desafio para você. Se você quer realmente entender a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus e ir para o céu, você tem que ter um lema na sua vida, um lema que o ajude. E esse é um lema que desafia você e a mim.
Antes morrer do que pecar. Não é empurrar com a barriga, não, meu irmão. Não é viver este ano do jeito que você viveu o ano passado, com os mesmos pecados, com os mesmos costumes e os mesmos hábitos. Não arraste o velho ano para dentro do novo ano, não arraste. Faça um propósito de santificação, de comunhão, de intimidade com Deus, e buscar entender a profecia do jeito que Deus quer. Porque nas minhas orações eu oro e digo: Senhor, me ajuda a entender Jesus do jeito que o Senhor entende. Eu não estou pensando em entender do jeito que os comentários bíblicos explicam, não estou pensando em entender o jeito que os grandes teólogos entendem, não. A minha oração está sendo: me ajuda a entender do jeito que o Senhor Jesus entende este verso. Deus não responde. Como não responde? Ele responde sim. Ele responde sim. Então, meus queridos, nós estamos agora no tempo da angústia qual nunca houve, que vai começar com o decreto dominical. Mas graças a Deus não será de 1260 anos. Porque Jesus disse: o tempo vai ser abreviados para 1260 dias. Vocês sabem que quando Deus quer falar tempo profético, Ele não fala numa linguagem comum. Deus deixou dicas na profecia para você perceber quando Ele está se referindo a tempo profético e não tempo literal. Quando Deus fala de tempo profético, irmão, Deus usa uma linguagem incomum, que ninguém usa. 2300 tardes e manhãs. Isso é o quê? Incomum. Incomum. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O que é isso? Linguagem incomum. Então é tempo profético. E quando Deus quer falar de tempo literal, usa uma linguagem comum. Falou para Jeremias: o meu povo vai ser levado cativo para Babilônia. E lá eles vão ficar o quê? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo? Não. Como é que Deus falou? 70 anos. Linguagem comum. 70 anos. Como é que ele disse para Abraão? O meu povo vai descer para o Egito. E lá eles vão ficar quanto tempo? 400 anos. Linguagem comum. 400 anos são 400 anos. Quando Jesus nos levar para o céu e Satanás ficar aqui neste abismo, que é Apocalipse 20, não é? Deus fala como? Vai viver no céu quanto tempo? 1000 anos. Linguagem comum. Tempo literal. Ninguém vai nem imaginar que os 1000 anos sejam proféticos. Não, nem passa pela nossa mente, porque é a linguagem comum. Por isso, queridos, 42 meses é uma linguagem comum. 1290 dias é uma linguagem comum. 1335 dias é uma linguagem comum. E nós temos que respeitar a profecia. Eu não posso transformar a profecia de tempo literal em tempo profético, porque só Deus pode transformar. E quando Ele quer transformar, Ele usa uma linguagem incomum. Então, graças a Deus, essa angústia do tempo do fim será abreviada. 3 anos e meio só, irmãos. Passa muito rápido. É menos do que a gestão do Biden, que é de 4 anos. A última grande angústia vai ser menos, 3 anos e meio, no mundo todo. E não vai ser igual no mundo todo. Vai ser mais forte ali, menos forte aqui. Tem lugar que eles nem vão se preocupar tanto, não é? Por quê? Quando você fala, se alguém falar para você: olha, você
tem que ficar fechado dentro desta casa aqui 3 anos e meio, você vai se assustar. Mas se alguém falar para você, não, você vai ficar visitando a Europa, tal, por 3 anos e meio, você vai poder ficar num ambiente bem grande e enorme. O que são 3 anos e meio? 3 anos e meio para você não é nada, né? Se é para você ficar andando pela Europa, pelos Estados Unidos, pela América do Sul, isso não é nada, 3 anos e meio. Vai ser muito pouco. 3 anos e meio, irmãos, é um evento mundial, por isso é pouco. E não vai ser intensa esta aflição no mundo todo ao mesmo tempo, não. Nem as pragas são iguais no mundo todo, nem as 7 pragas. Se as 7 pragas fossem mundiais, irmãos, todo mundo morria já na primeira. Não ia precisar a segunda, a terceira e quarta. As 7 pragas, elas são localizadas, assim como foram as pragas no Egito. Não foram localizadas? As pragas no Egito não foram localizadas? Não foram mundiais. Então também, queridos, a perseguição vai ser curta. Lógico que vai ser intensa, mas curta. E Miguel vai se levantar para libertar o seu povo. Libertará todo aquele que se acha inscrito no livro. Está o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro? Jesus é o seu Salvador pessoal? Você declara amor a Jesus Cristo cada dia? Você diz que o ama? Você diz que está com saudade dele? Você diz que quer a mente dele para pensar como ele pensa e amar como ele ama? Queridos, Jesus Cristo quer imprimir em você a mente dele. Isto é obra do Espírito Santo. Ele pega a mente de Cristo e implanta em você, e você se torna um Cristo andando na terra, porque você age como Cristo, pensa como Cristo. Meu desafio aqui é que você se alegre, porque todos os acontecimentos que nós estamos vendo, que nos assustam, são passos de um Deus que está voltando, e o tempo da angústia vai ser curto, e Miguel vai se levantar para libertar o seu povo. Amém? Amém. Glória e aleluia.